Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é segunda-feira, né? Estamos aí preparados para mais uma aula, ok? Hoje é aula de português, no qual eu vou passar para você agora todo o conteúdo que vai ser explorado durante esse dia, certo? Mas antes, eu vou passar aquela velha dica de estudo para vocês, tá bom? A primeira coisa a se fazer na sua casa, você vai procurar um lugar que seja calmo, que seja tranquilo, que seja arejado, né? Você vai estar podendo assistir esse vídeo pelo tablet, pelo notebook ou pelo computador, tá certo? A segunda dica, que você tenha sempre perto de você o seu estojo, contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, né? Tudo que for necessário para a realização da sua atividade. E a última dica de hoje é tenha sempre perto de você o seu livro didático. Como hoje a aula é de português, você vai deixar do seu ladinho aí o livro de português, juntamente com o seu caderno de reforço. Pronto, já passei as dicas, agora vamos ao vídeo. Hoje nós temos dois assuntos que eu vou passar para vocês. Palavras com tio e artigo. Só que eu dividi, tá? Esses assuntos para você não confundir, tá certo? O primeiro assunto de hoje que eu vou falar com você é sobre o acento, né? O tio. Todo mundo já conhece e escreve também palavras que contêm, né, esse sinal. Então vamos lá. Quando escrevemos, usamos vários sinais diferentes que modificam os sons das palavras. Um desses sinais é o tio, que parece a letra S deitada, né? Como você pode ver no nosso slide. O tio é um sinal e não um acento. Nós sabemos que tem um acento agudo, né? O acento circunflexo. Então, o tio, ele não é visto como um sinal, né? Quer dizer, ele não é visto como um acento, né? E sim como um sinal. Na língua portuguesa, o tio aparece em cima da vogal A e do O. Em outras línguas, pode aparecer em outras letras. Não é correto fazer um tio grande que fique em cima de outras letras. Então, somente em cima da vogal A e em cima da vogal O, tá certo? Não faça ele grande para não vir acompanhado de outras letras, como um exemplo o S, o R, né? Porque não vai estar correto. A vogal com tio se junta a outras palavras nos seguintes casos. Então, nós temos aí ans, ain, ans, ão, ãos, ões, oin e on, certo? O uso do tio faz com que, ao lermos as palavras com esse sinal, elas tenham um som nasal que sai pelo nariz e pela boca. Repita as palavras e teste. Então, vamos lá? Vamos repetir junto com a tia. Anã, camarão, mãos, põe, balões e compõe. Em alguns casos, quando indicamos que temos mais de duas coisas ou pessoas, usamos as palavras no plural, indicando uma quantidade maior. Então vamos lá, leia o quadro e observe as diferenças. Então nós temos aqui um quadro com palavras no singular e com palavras no plural. Lembrando que essa aula do singular e do plural, ela já foi passada, certo? Então, vamos lá. Uma maçã, no plural, vai ficar duas maçãs. Um botão, no plural, vai ficar botões, né? Uma mãe, mães. Uma mão, mãos. Ele põe, eles
põe, certo? O tio, entretanto, pode assinalar a sílaba tônica caso não exista outra sílaba acentuada. Então, nós temos aqui irmã, né? Cãibrar, né? Sabão, baús. Nessas palavras, as sílabas tônicas são as que recebem o tio, certo? Bom, já falei para vocês sobre o tio, a utilidade, como usar, né? Em que momento nós iremos usar. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os artigos. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Então, aqui eu coloquei para vocês os artigos definidos e os artigos indefinidos. Artigos definidos determinam o substantivo de maneira precisa, né? O, a, os, as. Então, esses são os artigos definidos. O, a, os, as. E nós temos também os artigos indefinidos, que determinam o substantivo de maneira vaga. Uma, uns e umas. Então, nós temos aqui o carro, os carros. A menina, as meninas. Um caminhão, uns caminhões. Uma pipa, umas pipas. Então, esse é o exemplo, né? Como achar o artigo na frase? O artigo sempre deve concordar com o substantivo do gênero, né? Então, ele vem em masculino e ele vem também no gênero feminino e também no número, né? Que é plural e singular. Então, no masculino fica o carro é do papai. Então, você não vai ficar a carro é do papai. Você vai estar falando de maneira correta, errada, né? E já no feminino fica a bicicleta é linda. Se eu falar ó bicicleta é linda, eu vou estar falando de maneira errada, certo? Então, nós temos aqui exemplos de artigo no plural. As ruas são belas. Os sapatos estão no armário. Os docinhos estão em cima da mesa. Os gatos saíram correndo. Agora, nós temos aqui também o emprego do artigo definido. Quando empregado junto a nome próprio, o artigo definido estabelece um sentido de proximidade, normalmente utilizado antes de nome próprios, que denotam países, oceanos, rios, montanhas e ilhas, né? Então, nós sabemos que nomes próprios, nome de pessoa, lugares e objetos, né? Ou pessoas e lugares. E, vamos lá. E é utilizado, né, de nomes próprios que denotam países, oceanos e rios. O artigo indefinido é mais atribuído às frases. Temos como exemplo as seguintes frases. Aquele cara falou de uma menina que era muito triste. Então, ficou assim, aquele cara falou de uma menina que era muito triste. Então, está no artigo indefinido. Aquela moça tem um cachorro muito bonito. Então, também aí está com o artigo indefinido. Essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre o uso do tio e o artigo. Se você tiver ficado na dúvida, é só você assistir o vídeo, né, e você pode ver quantas vezes você quiser. Esse assunto também sobre o tio e sobre o artigo está no livro de vocês de português, tá? Só que aqui no slide ele está bem mais amplo, né? Para vocês entenderem, certo? Então, gente, basta acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse também a nossa agenda digital. Ok? Então, um beijo. Próxima semana eu venho aqui com mais conteúdo para vocês. Até mais, pessoal. Tchau!